Olá e sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho na quinta edição de um clássico, Lobisomem, o Apocalipse. O objetivo aqui é entender a alma dessa nova versão, que o próprio livro chama de uma reimaginação. E a pergunta que fica é essa, né? É uma edição que se rende ao pessimismo do cenário ou que reinventa a esperança em um lugar menor, mais desesperado? É a pergunta perfeita para começar. E eu acho que a resposta já começa a ser dada logo na introdução. Com certeza. Ali eles não estão só ditando regras, é uma declaração de intenções, sabe? Eles estabelecem o tom, a nova filosofia, e não é nada sutil. Nem um pouco. O livro já abre assim com um soco no estômago. Eu vou até ler um trechinho que dá o tom da coisa. Lobisomem, o Apocalipse é um jogo narrativo sobre soluções radicais. Parta ao meio esse bando de filhos da puta. É muito direto. A linguagem é crua, né? Não tem espaço para sutileza. A urgência é total. E o mais fascinante é que essa brutalidade toda é quase uma isca. Porque, sim, o jogo é sobre fúria, é sobre violência, mas logo em seguida o texto faz questão de dizer, calma, não é bem assim. A fonte deixa claro que a violência não é a resposta final. Ah, então é um impulso. É um impulso, quase sempre um paliativo, sabe? Uma solução que gera mais problemas do que resolve. Mas isso não cria uma contradição para quem joga? O jogo te provoca a sentir essa fúria, a ser esse radical, mas ao mesmo tempo diz que isso provavelmente vai piorar tudo. Exatamente, essa é a grande tragédia do Garou nessa edição. É uma armadilha. É uma armadilha. A sua maior arma, a fúria, é também a sua maior fraqueza. É um ciclo vicioso terrível. Pensa assim, o mundo te mostra um horror, uma corporação poluindo um rio. Sua fúria explode e você age. De forma violenta. E o resultado? A corporação continua lá, mas agora a mídia te pinta como um ecoterrorista e a comunidade que você queria salvar tem medo de você. Entendi. Então a Guerra Perdida, que é um tema clássico da franquia, agora é menos sobre uma grande batalha final e mais sobre essa luta interna, constante, contra a própria natureza destrutiva. Precisamente, a vitória não é matar o inimigo, é agir sem se tornar o monstro que todo mundo já acha que você é. E essa raiva toda tem uma âncora em problemas no nosso mundo, né? Totalmente. O jogo foca muito nisso. O apocalipse ambiental, a injustiça social, a ganância, são os gatilhos que nos deixam com raiva no mundo real, só que potencializados no mundo das trevas. Para dar uma base para essa tragédia toda, o livro tem um quadro que eu achei ótimo: As Verdades de Lobisomem e o Apocalipse. É tipo os pilares do cenário, né? Isso. Basicamente define o que é ser um Garou. A primeira é a mais óbvia. Eles são metamorfos. Transitam entre várias formas, de lobo até um monstro de guerra. O que já mostra que eles não são só humanos com um poderzinho, são outra coisa, fundamentalmente. A própria biologia deles é uma arma. E uma maldição. Exato. E isso conecta com a segunda verdade. Eles pertencem a vários mundos, carne e espírito, lobo e humano. Exato. Mas não são aceitos em nenhum, são párias por natureza. E a terceira reforça isso. São vistos com medo e desconfiança por todo mundo. Espíritos, humanos, outros lobos, ninguém confia neles. Juntando só essas três, a gente já vê que não é um manual de super-herói. É um guia de sobrevivência para uma tragédia. O jogo está te dizendo, olha, você é uma contradição ambulante, um monstro sagrado, um pária com um propósito. Você não tem um lar. A experiência é sobre o fardo do poder. E o fardo fica mais pesado. A quarta verdade é que são criaturas de fúria, sempre. Sempre no limite de perder o controle. O motor de tudo. E a quinta é que eles servem a Gaia, o espírito do mundo. Mas o propósito dessa missão nunca foi muito claro. E por fim, o inimigo cósmico, a Wyrm, a Serpe, a força da entropia, da corrupção. Pronto. Tá aí o pacote completo. Um desajustado com um poder destrutivo, lutando contra a própria raiva e contra a decadência do universo, sem um plano claro e odiado por quase todos. É uma premissa existencialmente exaustiva. Muito. E é aqui que o jogo vira a mesa de um jeito que muda tudo.
Nas edições antigas, a luta era para evitar o apocalipse. Tinha uma esperança, né? Por menor que fosse. Tinha. Agora não. O livro diz, com todas as letras, a atual geração de Garou já vive o apocalipse. É tarde demais para evitar o fim. E essa é, pra mim, a maior mudança na identidade do jogo. É sísmico. A pergunta não é mais como a gente pode vencer. E virou o quê? Virou o que a gente consegue salvar das ruínas. A guerra global foi perdida. A Worm em grande escala venceu. O foco é outro. Mas isso não deixa o jogo meio niilista? Pequeno demais? Se a guerra já está perdida, por que lutar? Uma briga contra uma madeireira local parece quase fútil, sabe? É uma ótima pergunta. E o livro argumenta o exato oposto. Ele diz que, ao tornar as apostas pessoais e imediatas, esta floresta, esta comunidade, este espírito, o drama fica mais intenso, não menos. Ah, entendi a lógica. É a diferença entre lutar por um conceito abstrato de planeta e lutar para que a sua alcateia tenha um lugar seguro para viver por mais um ano. A esperança não morreu, ela só ficou local. E feroz. É uma ginástica mental e estratégica imensa, né? Encontrar um caminho no meio do caos. Exige um tipo de dedicação, de foco que, sabe, me lembra muito o perfil de quem joga RPG. Geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, que gosta de ler, de entender sistemas. Com certeza. Não é à toa que esse perfil combina muito com a dedicação que precisa para estudar para concursos e provas. Vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica, é a mesma pegada. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcomb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em disciplina para enfrentar desafios monumentais, os Garou precisam de toda a resiliência do mundo, porque a missão deles agora é exatamente essa, encontrar sentido no fim. Eles precisam definir o que, no meio desse caos todo, vale a pena ser salvo. Exato. Tem uma parte do livro que pergunta o que fazem os lobisomens. E a resposta é lutar para reaver o que foi perdido. Não tem mais uma grande cruzada global. Cada alcateia, cada grupo define as próprias vitórias. E isso volta para aquela questão da violência. Você salva a floresta, mas para isso talvez tenha que destruir uma madeireira, ferir gente. Como o jogo lida com isso? Ele coloca essa moralidade no centro do palco. O livro deixa bem claro que, para o mundo humano, os Garou não são heróis. Mesmo que o alvo seja um vilão. Mesmo. Para a sociedade, a ação deles é terrorismo. Eles são monstros, radicais perigosos. Não importa a motivação, o resultado que o mundo vê é sangue, medo, destruição. É a dinâmica do anti-herói no seu máximo. Exato. Você não vai ganhar uma medalha. Vai ganhar a equipe da SWAT na sua porta. Essa dualidade é o coração do drama, né? Ser o monstro necessário. É uma premissa muito forte. Aliás, se esse tipo de análise mais aprofundada sobre a narrativa nos jogos é algo que te interessa, é um bom momento para garantir que não vai perder as nossas próximas conversas. É só deixar uma curtida e se inscrever. E essa reputação de monstro tem um peso nas regras. Não é só história. Um dos objetivos do jogo é ganhar renome. Mas não é como se fossem pontos de experiência normais. Como funciona? Suas ações ecoam. Uma vitória brutal pode te dar renome de glória entre espíritos guerreiros, mas também de infâmia entre os humanos. Você ganha poder espiritual. Mas fica ainda mais caçado no mundo físico. Exatamente. Fora isso, eles precisam explorar a Umbra, o mundo espiritual, e também procurar outros da sua espécie. A simples continuidade dos Garou virou uma missão. Isso mostra o quão perto da extinção eles estão, né? Não é mais sobre expandir, é sobre não desaparecer. O que nos leva a outro ponto que o livro trata com muita seriedade. Este é um jogo adulto. E ele não tem vergonha disso. Tem um aviso de conteúdo adulto logo no começo. E não é só pela violência explícita, né? O jogo quer explorar temas bem pesados. Desespero, fanatismo, perda. Por que ir por esse caminho tão sombrio? Porque o mundo das trevas sempre foi isso. Um espelho distorcido e sombrio da nossa realidade. A filosofia do jogo é que ignorar os horrores do mundo não é escapismo, é negação.
A proposta é usar a estrutura do jogo para confrontar esses temas num espaço seguro controlado. Tem uma frase no livro que resume tudo. Qual? Este jogo é sobre monstros, mas é só um jogo. Não o use como desculpa para se tornar um monstro. Uau! É uma linha bem clara. Um chamado à responsabilidade dos jogadores e do narrador. Sim, e vai além do aviso. O texto sugere ativamente o uso de ferramentas de segurança na mesa, como conversar sobre limites, temas sensíveis, antes de o jogo começar. É um reconhecimento de que, para explorar a escuridão com segurança, precisa ter confiança. A mensagem é clara: o horror está no jogo, não na mesa. Para fechar essa primeira olhada, o livro apresenta o léxico dos Garou, o jargão do cenário. E nessas palavras a gente já vê as cicatrizes das mudanças. A primeira é quase um aceno para a comunidade. Alcateia. Finalmente. Por décadas usaram o termo matilha, que para lobos é biologicamente incorreto, a alcateia é o certo. Parece um detalhe, né? Mas mostra uma atenção e um respeito, tanto pela fonte de inspiração, quanto pela própria comunidade que pedia essa correção há anos. Outro termo novo que me chamou a atenção foi fratria. É definido como um grupo de alcateias que protege um local sagrado, um caern. Isso soa um pouco como o antigo conceito de seita. Eu acho que é mais que uma mudança de nome. Seita tem uma conotação de culto, algo fechado. Fratria soa como uma irmandade, algo forjado pela necessidade, pela defesa mútua. Faz sentido. Reforça a ideia de que as grandes estruturas caíram. Exato. O que sobrou são alianças locais, mais defensivas do que qualquer outra coisa. E tem um conceito novo e bem ameaçador, Howlorn, descrito como um estado de fervor ou fanatismo. Lembra o antigo frenesi, mas a descrição parece diferente. Muito diferente. O frenesi era uma perda de controle para a besta interior. O impulso animal, né? Howlorn, com as palavras fervor e fanatismo, sugere uma perda de controle para a causa. É a raiva guiada por uma ideologia distorcida. É o Garou que se convenceu de que a violência dele é sagrada. E isso é muito mais assustador. Falando em ideologia, a ideia de uma nação Garou unificada Foi pro espaço. foi. O livro diz que essa noção é vista como algo idealista, coisa do passado. A união se fragmentou. O que se conecta perfeitamente com a perda da guerra. A utopia de uma frente unida contra o arme morreu. Agora são células de resistência, cada uma por si. A desconfiança virou a regra. E por último, o termo mais poético e aterrorizante de todos, o uivo de Gaia. Ah, esse é incrível. É um indicador audível da idade do apocalipse. Um som que só os Garou e alguns espíritos conseguem ouvir. É literalmente o som do mundo morrendo. E que ferramenta narrativa poderosa. Isso transforma o apocalipse, que é um conceito abstrato, numa experiência sensorial constante. Um zumbido enlouquecedor na mente dos personagens. Imagina tentar ter esperança enquanto você ouve a cada segundo o choro de dor do planeta. Então, amarrando tudo isso, o que a gente tem é um lobisomem mais sombrio, mais íntimo e, acho, infinitamente mais trágico. O foco é na sobrevivência, na busca por significado no meio do caos. É menos sobre salvar o mundo. E mais sobre salvar um pedacinho dele que você possa chamar de seu. Por mais um dia. O que nos deixa com uma reflexão final inspirada justamente nesse uivo de Gaia. Se o som do fim do mundo fosse real, mas audível só para um grupo seleto, como isso mudaria a sanidade e o propósito deles? E como se luta uma batalha quando a prova mais visceral da sua urgência é algo que mais ninguém consegue perceber? É a solidão do profeta no meio do apocalipse.